Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês a respeito de mentalidade para 2026, uma palavra tão importante, principalmente nesse momento do Clube do Remo, 32 anos depois, voltando à elite do futebol nacional, que claro, o Clube do Remo não pode errar para a próxima temporada e claro que o Remo precisa mais do que nunca acertar em 2026. Nós vamos conversar inclusive sobre os valores dos planos de sócios torcedores em todo o Brasil, das equipes que estão aí na elite do futebol nacional e fazer, quem sabe, aqui uma espécie, de previsão sobre o que a gente pode esperar para o sócio em 2026. E também falar a respeito do nome de um jogador colombiano que estaria aí no radar do Clube do Remo também para a próxima temporada. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes, mais uma vez, é de 1000 para este conteúdo. Clica também no botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e assim o YouTube possa seguir recomendando o nosso trabalho. E verifique também a tua inscrição aqui no canal. Nós chegamos na marca dos 50 mil inscritos e na próxima segunda-feira tem sorteio de 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, antes da gente entrar nos assuntos deste sábado com vocês aqui no canal, só lembrando, hoje no meio-dia eu postei um vídeo com a análise do meu amigo Mauro Tavernar, que é paraense, inclusive foi ele que escreveu o livro do Alcino, o Negão Motora, um livro que fez história aí no mundo do Fenômeno Azul. Ele é um cara que acompanha também o São Paulo Futebol Clube e ele fez uma análise do Juan Carlos Osório na passagem dele lá pelo Morumbi. Um vídeo tá muito completo, tá muito bacana, ele trouxe detalhes muito importantes e você que não assistiu ainda, confere que tá bem bacana. E mais uma vez aqui agradecer meu amigo Mauro Tavernar, jornalista muito conceituado, por esta contribuição aqui com o Chaves Remista. Bom, agora entrando aqui nos assuntos a respeito do Clube do Remo, primeiramente eu quero falar com vocês aqui sobre a questão do sócio torcedor, É um dos temas mais aguardados para 2026. O torcedor quer se programar, quer adentrar o sócio para, claro, acompanhar as partidas do Remo, principalmente na Série A, contra grandes equipes aí do Brasil, porque sabe que se ele virar sócio, ele vai economizar o ano todo em relação a ingressos. E claro, ele não quer perder a oportunidade de ver o Remo contra os grandes do Brasil na primeira divisão depois de 32 anos. E eu estou aqui, pessoal, com um estudo feito a respeito dos preços dos sócios torcedores das principais equipes do Brasil em 2025, tá? Na Série A do Brasileirão. Claro, a gente sabe que o Remo não deve praticar esses preços na Série A, porque a gente sabe também das questões econômicas de Belém, claro, do que o Remo ainda precisa melhorar no seu programa de sócios, mas é só para a gente trazer um pouco do panorama, do que a gente pode esperar para o ano que vem com os planos que o Remo deve estar lançando aí nas próximas semanas, principalmente no início do mês de janeiro. Bom, na Série A, o clube que teve o sócio torcedor mais caro do Brasil foi o Grêmio, com uma média aí, de R$ 247. O plano mais caro do Grêmio era de R$ 525 e o mais barato R$ 29,90. Lembrando que o Grêmio manda seus jogos na Arena do Grêmio, que tem lá, a gente sabe, um espaço bem de elite mesmo, O Palmeiras está em segundo lugar com uma média de R$ 230,99. O sócio mais caro custa R$ 817 e o mais barato R$ 18,85. O terceiro clube em 2025 com o sócio torcedor mais caro foi o Atlético Paranaense. Mesmo na Série B, o Atlético manteve uma média alta aí no seu programa de sócio torcedor. Uma média de R$ 228 por mês. O mais caro, R$ 405 e o mais barato, R$ 105. Bem salgado aí, o plano de sócio torcedor do Atlético Paranaense. O Corinthians foi o quarto colocado nessa lista,
com uma média de R$226, R$520 o sócio mais caro e R$24,50 o sócio mais em conta. O CRB das Alagoas, né? Então a gente tá nessa lista aqui, tem também equipes de Série B, ficou na quinta colocação, numa média de R$183,75. O CRB tinha um plano mais caro de R$500, por aqui que pareça, né? E o mais barato R$25, mesmo o CRB mandando seus jogos no Rei Pelé, bem defasado, né? Aquele estádio bem defasado. Eu tive a oportunidade de conhecer, inclusive, esse ano. Com todo respeito aos amigos alagoanos, vocês merecem um estádio melhor. Na sexta posição, o Operário, também da Série B aí, né? Com uma média de R$179 por mês. O mais caro do Operário, R$350 e R$60 o mais barato. O Flamengo vem na sétima posição, numa média de R$178, R$325 o mais caro e R$61 o mais barato. Aí vem também aqui o Botafogo de Ribeirão Preto, numa média de R$160 e 61 centavos, R$459 o mais caro e R$24,90 o mais em conta. O Coritiba é o nono com uma média de R$158 e 23 centavos, R$279 o mais caro, R$19,35 o mais barato. E fechando o top 10 aqui, o Santos, com uma média de R$150 por mês para o sócio, R$320 o mais caro e R$40 o mais barato. Os planos aí dos 10 clubes que mais cobraram caros nas médias do sócio torcedor no futebol brasileiro. Então é só para gente ter uma noção, galera. Claro que isso aqui, como eu disse, engloba setores de camarote, cadeiras, experiências dentro dos clubes, né, experiências exclusivas. Tem sócio torcedor também no Brasil que você paga, por exemplo, R$18 e você tem direito a descontos especiais em faculdades, em combustível, né, abastecer em posto de gasolina, em desconto em farmácias. Então tem várias vantagens e é nisso que o Clube do Remo precisa trabalhar para 2026, porque nós temos um produto gigantesco, talvez o nosso melhor produto em anos, que é a Série A do Brasileirão. Então o Remo tem essa grande possibilidade de alavancar suas receitas disputando a Série A do Brasileirão. E aqui eu já vou entrar no assunto mentalidade, que eu tinha dito para vocês, né? Saiu uma reportagem recente aí de que o Sport gastou em 2025 R$56 milhões em contratações. E o atual presidente, aliás, o antigo presidente do Sport, Yuri Romão, né, que acabou de se deixar o posto com uma nova eleição que foi realizada no Sport, ele adiantou as receitas do clube, cara. Ele adiantou as receitas do clube, por exemplo, de 2026. E vai deixar um rombo gigante na equipe pernambucana. E muita gente cita o Sport e compara com o Remo, porque o Sport veio da Série B, né, não se planejou e acabou na lanterna. Para muitos pessimistas, para muitos secadores, o Remo vai fazer a mesma coisa. Mas aí que está a diferença para o clube do Remo não cometer o mesmo erro e não ser o Sport de 2026. É o Remo ter uma mentalidade e, claro, ter a responsabilidade. É o Remo não deixar de investir na sua estrutura e de investir também corretamente no mercado. E aí entra questões que o próprio Marcos Braz já citou, né? O Remo contratar jogadores jovens, tentar deixar esses jogadores ativos no mercado. A gente sabe também que o Remo precisa de um valor financeiro investido na sua estrutura. Ontem até foi motivo de debate no grupo do Chaves. Se o Remo não investir na sua estrutura em 2026, disputando a Série A, para muitos não vai valer a pena, né, disputar a Elite, porque você sabe que jogando a Série A, se você não tiver estrutura, dificilmente você fica lá entre os grandes. Então o Remo precisa construir esse legado, o Remo precisa deixar essa estrutura aí encaminhada para as próximas temporadas, para que quando Deus o livre o Remo cair, o Remo bater na Série B e voltar novamente para a Série A, porque vai ter uma estrutura maravilhosa para apresentar, principalmente aos seus contratados e aos profissionais que chegarão por aqui em qualquer área do futebol. Então o Remo ter essa mentalidade e ter essa responsabilidade vai ser muito importante. Claro, a gente tem elogiado muito aqui a gestão do Clube do Remo nos últimos anos. O Remo não tem atrasado salário, o Remo não tem tido problemas aí em relação à questão de direito de imagem de atletas, né? A questão também de atrasos salariais. Tiveram jogadores, é verdade, que jogaram o Remo na justiça, mas o clube se defende aí e ganhou todas as ações
a não ser ali a última com o Ícaro, que o Remo vai recorrer ainda. Então o Remo tem avançado também nessas questões. A parte também de marca, valorização de marca. O Remo tem um orçamento previsto para 2026 de 190 milhões, que pode chegar a 230 milhões se a marca for bem trabalhada. Então, gente, futebol cada vez mais é negócio, né? Cada vez mais é negócio. E o bom da gente estar disputando uma Série A em 2026 é que o torcedor vai poder participar, vai poder exigir, vai poder cobrar. E o clube tem uma grande oportunidade de mercado, porque cada vez mais o futebol brasileiro tem crescido, tem se tornado economicamente muito forte, né? Se você não concorda que o teu país está indo bem ou está indo mal, se você acha que o teu país está indo mal, isso você não pode dizer do futebol. No futebol, o Brasil está indo muito bem, com os clubes cada vez mais se organizando. E uma coisa muito importante para 2026 também, nós teremos o famoso fair play financeiro. Isso vai ser muito importante para os clubes cada vez mais serem organizados e não entrarem com dívidas aí difíceis, né, de superar, como por exemplo as trabalhistas. Responsabilidade, mentalidade de time grande, isso é muito importante para o nosso futuro, beleza? Bom, teve um estudo aí, pessoal, também que soltou a distância que o Clube do Remo vai percorrer durante a Série A do Campeonato Brasileiro. O Clube do Remo, pessoal, vai dar 2,5 voltas ao redor da Terra em 2026. O Remo vai ser o time que mais vai viajar, tá, na Série A. 95 mil quilômetros, tá, é a distância que o Remo vai percorrer na elite do futebol nacional. O Bahia é o segundo time que mais vai viajar, junto com o seu rival Vitória, com 55 mil quilômetros. Mirassol, o quarto, com 42 mil. Chapecoense, a quinta, com 40 mil. Grêmio, em sexto, com 35, junto com o Inter. O Atlético Paranaense, o Coritiba e o Atlético Mineiro fechando ali o top 10. Esses últimos três que eu citei, sem chegar ali a 30, né, mil quilômetros percorridos. Então o Remo vai ser o time que mais vai viajar. E sem dúvida alguma, o planejamento de aeroportos, né, de logística, vai ser muito importante para os clubes nesta próxima temporada, porque a gente sabe que é muito necessário você trabalhar essa parte logística. Então o Remo está pensando nisso, está pensando também em fazer esse investimento no seu departamento médico para recuperar os jogadores de uma maneira mais rápida. Tudo isso é muito importante quando você disputa uma competição tão equilibrada e tão competitiva quanto será a elite do futebol nacional em 2026. Galera, só para encerrar aqui o nosso vídeo, tá? Alguns torcedores estão me perguntando sobre o nome do jogador Maurício Gonzalez. Maurício Gonzalez aí, de 21 anos, colombiano. Segundo as informações dos torcedores, o Remo estaria de olho neste atleta. Eu não sei se outro canal chegou a comentar sobre isso, né? Eu não assisti o conteúdo nos últimos dias aqui no YouTube, mas o que chegou para mim é que não tem nada entre Maurício Gonzalez e o Clube do Remo, pelo menos até o momento, tá? Pelo menos até o momento. Ele que em 2025 fez 27 jogos pelo Tolima, lá da Colômbia, e marcou 5 gols e deu 3 assistências. Se não me engano, o Tolima foi o vice-campeão colombiano, perdendo a final por Júnior Barranquilla, né? Também lá da Colômbia. Então, é um jogador novo, tem pouca rodagem, e a gente sabe também, né, que o Remo tem interesse nesses jogadores mais novos, até mesmo para tratá-los como joias, né, como ativos de mercado, melhor dizendo. E quem sabe, né, o Maurício Gonzalez pode ser a novidade, mas por enquanto, segundo as informações que a gente recebeu, não tem nada ainda entre ele e o Clube do Remo, mas quem sabe no radar do Leão Azul para a próxima temporada. Beleza? Galera, mais uma vez eu peço muito que vocês deixem o like, que vocês verifiquem suas inscrições aqui no canal. Não esquece também de hypar o conteúdo, de comentar os assuntos desse vídeo, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!